Bem, agora vamos para a terceira parte aí desse assunto, acidez e basicidade na química orgânica. Agora nós vamos avaliar o que acontece com a função amina. Mais especificamente, vamos estudar a basicidade nas funções aminas. Então, dos compostos orgânicos, né, de todas as funções orgânicas, a única que tem caráter básico significativo, né, são as aminas. Lembra que as que têm caráter ácido significativo, ácido carboxílico e os fenóis. E tomar muito cuidado com a comparação que é feita com álcool. Assim como os fenóis, os álcoois têm grupo hidroxila, mas a basicidade deles, a acidez dos álcoois é muito, mas muito baixa. Bom, então as aminas elas têm caráter básico. E esse caráter básico, a gente for pensar na teoria de Bronsted-Lowry, é justamente porque no nitrogênio tem um par de elétrons e esse par de elétrons pode ser usado para poder capturar um próton. Então, como está aqui, ó, a água pode doar para o grupo amino, né? Já que o nitrogênio ele tem um par de elétrons não ligante, pode doar para ele um próton. Então, esse nitrogênio vem aqui e captura um próton. Se a gente colocar aí o mecanismo, né? Então, esse nitrogênio vem aqui e captura um próton da água. O par de elétrons que era da ligação OH passa para o oxigênio. E aí forma uma substância, um composto que nós chamamos de aminoprotonado. Quer dizer, o que é formado aqui é um ácido conjugado, que veio desta base. Então, protonou o grupo NH2. Na reação inversa, quem vai atuar como um ácido agora de Bronsted é justamente o ácido conjugado, que veio da base. Então, na reação inversa, o íon hidróxido vem aqui e captura um próton. Quando ele capturar um próton, a ligação é rompida e o par de elétrons volta para o nitrogênio. Então, nós temos aí os pares ácido e base conjugado. Então, quando colocar em água, vai dar para a gente perceber, nesse caso, como que fica o caráter básico das aminas. E observe que na presença de água, as aminas fazem aumentar a concentração do íon hidróxido. Então, se aumenta a concentração do íon hidróxido, realmente o meio fica básico. Como ali nós temos um equilíbrio, e um equilíbrio de basicidade, podemos indicar o que nós chamamos de Kb, que é justamente a constante de basicidade. Essa constante de basicidade tem que ser a razão entre as concentrações de produtos e reagentes. Então, nós temos aqui o íon hidróxido em fase aquosa, o ácido conjugado que veio da base amina em fase aquosa, aqui o solvente e aqui a amina que está em fase aquosa. Lembrando que nós vamos indicar na constante de equilíbrio somente as espécies químicas que estão em fase aquosa. Não esquecer que a água aqui não entra justamente por ela ser o solvente. Como ela é o solvente, a concentração dela é muito alta e praticamente constante. Então, quando fizer a relação, né, ou quando for expressar a constante Kb tem que ser a razão, né, entre as concentrações de produtos e reagentes. Isso é importante porque se uma constante Kb for muito alta, significa dizer que a concentração dos produtos é maior que a dos reagentes. Seria uma base mais forte. Se essa constante de basicidade for pequena, significa dizer que tem mais dos reagentes do que dos produtos. Então, isso seria uma base fraca. Lembrando que as bases fortes são aquelas bases formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção da base que tem magnésio. As outras bases são bases mais fracas. Quer dizer que as bases orgânicas são mais fracas que as bases inorgânicas. Para se ter uma ideia aqui, a constante de basicidade, né, para as aminas, ela é próxima aí de 10 a menos 4. Então, tem uma constante de basicidade, né, pequena, não é uma constante de basicidade muito alta. E aí, se compararmos com a amônia, quando colocar em água, tem uma constante de basicidade aí próximo de 10 a menos 5. Agora, se for uma amina primária, secundária e terciária, vai mudando a basicidade. Se for uma amina aromática, também muda. Se for uma amina aromática com grupo doador, muda a densidade, a basicidade. Se tiver um grupo retirador, muda também, igual nós vimos nos fenóis e nos ácidos carboxílicos. Pois bem, então sendo base fraca, esta comparação que está aqui eu já havia comentado com vocês na aula de aminas. Só não deixei detalhado e não fui mais além, porque naquele momento a gente queria só discutir a função e ter uma noção da basicidade. Mas aí nós vamos fazer agora uma análise, e essa análise que nós já fizemos e vou repetir, é válida quando nós admitimos esses compostos todos em fase gasosa. Estou dizendo isso porque quando estiver em fase aquosa, muda a força básica, né? Se a gente for pensar na basicidade. Então, eu estou analisando a basicidade se estiver em fase gasosa. E aí, em fase gasosa, a menor basicidade tem que ser da amônia.
Porque os hidrogênios, eles doam pouca densidade eletrônica para o nitrogênio. Então eu vou considerar que aqui vai vir uma carga parcial positiva, uma carga parcial negativa, né? Até pequena, já que os hidrogênios doam pouca densidade eletrônica. Na amina primária, observe que já tem um grupo alquil doando aqui densidade eletrônica para o nitrogênio. Então isso aumenta a carga parcial negativa nele, coloquei até uma carga maior. Na amina secundária, são dois grupos alquil doando densidade eletrônica. Então isso vai deixar o nitrogênio aqui com uma carga parcial positiva ainda maior. E por último, aqui nós temos 3 grupos alquil, quando é uma amina terciária. Com 3 grupos alquil em uma amina terciária, aí a carga parcial, que é carga parcial negativa, né? Então a carga parcial negativa fica ainda maior. Vamos colocar aqui uma carga, né, parcial negativa, bem significativa, né? Bem maior que as outras. Então nesta ordem, veja que aumenta o efeito indutivo doador de elétrons. Se aumenta o efeito indutivo doador de elétrons, quer dizer que no nitrogênio devemos observar uma densidade eletrônica maior. Se aumenta então esse efeito indutivo, tem que aumentar a basicidade. Eu não coloquei constante de basicidade aqui, porque nós vamos definir essa constante de basicidade se estiver em fase aquosa. E essa análise aqui é feita em fase gasosa. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando estiver em fase aquosa, vai mudar a ordem. Nós vamos colocar isso daqui a pouco. Se estiver em fase aquosa, aí a ordem vai ser primeiro a amônia, a menos básica. Depois vem a amina terciária. Depois vem a amina primária, para depois vir a amina secundária. Então muda essa ordem aí, né? Quando tem aí a amina terciária, quando eu comparo ela com as aminas primárias e secundárias em fase aquosa. Então essa é a análise que nós fizemos aí para a basicidade. Agora vamos colocar algumas observações, e a primeira é fazer uma análise desta comparação se tiver em fase aquosa. A primeira observação, então, observação de número 1, vamos avaliar agora a basicidade dos compostos, né, derivados da amônia, as aminas, aí aminas não aromáticas e aminas aromáticas, a gente poder ver como que fica a basicidade quando estiver em fase aquosa. Aí você vai perceber que muda um pouco quando nós comparamos em fase gasosa. Então, essa é a ordem, né? Para a gente poder colocar aí as aminas, né, derivadas da amônia. Então, veja que a amônia está no centro aí, a nossa referência. Se substituir os hidrogênios por grupos alquil, aminas não aromáticas. Se substituir hidrogênio, né, um hidrogênio ou 2 hidrogênios, o que seja, por grupos aril, que são anéis aromáticos, formam as aminas, que eu chamo de aminas aromáticas, ou que nós chamamos, né, de aminas aromáticas. Nessa ordem, a basicidade aumenta. Se a basicidade aumenta, veja que a amina menos básica tem que ser a amina aromática, e aquele grupo R que está ali, ó, ele é um grupo que tira densidade eletrônica. Aí nós vamos pensar se o grupo R tira densidade eletrônica, saindo densidade eletrônica do anel aromático, acaba que vai tirar um pouco da densidade eletrônica do grupo amino. Então a força básica diminui. Nesse caso, a amina aromática com um substituinte retirador de elétrons, ela tem uma constante de basicidade que é da ordem de 10 a menos 13. Então seria aí uma constante de basicidade bem baixa, seria uma amina menos básica. Depois vem a amina só aromática, sem qualquer substituinte. Sem qualquer substituinte, essa amina tem uma constante de basicidade da ordem de 10 a menos 10. Agora, essa amina pode ficar mais básica se tiver pelo menos um substituinte que doa densidade eletrônica para o anel. Porque se doar densidade eletrônica para o anel, acaba que o grupo NH2 fica com uma densidade eletrônica maior. Então, nesse caso, ele consegue capturar prótons com maior facilidade. Então, aumenta a basicidade. E aí, a constante de basicidade, aqui é da ordem de 10 a menos 9. Bom, então seria assim a ordem, né, para as aminas, ditas aminas aromáticas. Agora, a amônia, ela não tem aí, né, o anel aromático para poder, em algum momento, tirar ou alterar a densidade eletrônica. E aí nós vamos daqui a pouco ver como observação por que as aminas aromáticas são as menos básicas que as demais aminas. Nós veremos que, por ressonância, esse par de elétrons do nitrogênio, ele entra em ressonância no anel, ficando menos disponível para capturar um próton. Isso explica as aminas aromáticas serem menos básicas. Daqui a pouco nós vamos discutir isso aí. Aqui,
não tem ressonância, mas só tem hidrogênios para poder doar a densidade eletrônica. Então lembra que eles doam um pouco a densidade eletrônica. Então a amônia, ela tem uma constante de basicidade que é da ordem de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Veja que já é bem mais básica, né, do que uma amina aromática. E até uma amina aromática que doa densidade eletrônica. Depois a ordem muda, porque eu mostrei há pouco para vocês em fase gasosa. Em fase gasosa, era a amônia, a amina primária e secundária. Depois vinha a terciária. Se tiver em fase aquosa, a gente também vai fazer essa discussão, a amina terciária é menos básica que a primária e a secundária. Mesmo ela tendo esses três grupos que doam densidade eletrônica. Aí nós vamos ter que justificar esse dado experimental considerando o ácido conjugado formado. Quando protonar esta amina terciária, primária e secundária, nós temos a formação de interações íon-dipolo do ácido conjugado com o solvente. Como tem uma carga positiva só, a intensidade da interação íon-dipolo não afeta em nada. Só que o ácido conjugado formado, quando nós protonarmos uma amina terciária, ele vai ter um hidrogênio apenas. Então ele seria um ácido conjugado menos polar. Então dizemos que ele será menos solvatado pelas moléculas do solvente. Se ele é menos solvatado, podemos dizer que é uma base, um ácido conjugado menos estável. Então vai ser um ácido conjugado menos estável em comparação à base, nesse caso a base amina terciária. E aí nós vamos fazer a discussão considerando a primária e a secundária. Daqui a pouco em uma observação. Bom, a amina então terciária, ela tem uma constante, né, de basicidade, ela é da ordem também de 10 a menos 5. E o valor seria 5 vezes 10 a menos 5. Então veja que o valor da constante de basicidade também é da ordem de 10 a menos 5. Só que aí a amônia, a amina terciária é um pouco mais básica, né, do que a amônia. Na amina primária, a constante de basicidez ela é 10 vezes maior. Aqui a constante de basicidez é da ordem de 4 vezes 10 a menos 4. Então a amina primária é mais básica que a terciária. E por último a amina mais básica, que é a amina secundária. Aí ela tem uma constante de basicidade da ordem de 5 vezes 10 a menos 4. Então nas aminas, né, podemos pensar que é da ordem de 10 a menos 4 a constante de basicidade. Na terciária, 10 a menos 5. E aí é mais básica, nesse caso, do que a amônia. Então agora, o que nós precisamos é, a ordem está aí, a ordem correta da basicidade. Agora nós temos que destacar dois pontos. Primeiro, entender por que as aminas aromáticas são menos básicas que a amônia e do que as aminas não aromáticas. E depois discutir e entender por que a amina terciária ela é menos básica que primária e secundária, mesmo ela apresentando dois grupos alquil. Mesmo chegando mais densidade eletrônica no nitrogênio, ela não tem uma basicidade maior em fase aquosa quando comparamos com primária e secundária. Mas primeiro, vamos discutir e entender por que as aminas aromáticas são menos básicas do que a amônia e do que as aminas não aromáticas. Sendo assim, na segunda observação, vamos entender então por que as aminas aromáticas são menos básicas que a amônia e do que aminas não aromáticas. A gente poder entender, temos que considerar a possibilidade de ocorrer uma deslocalização de elétrons, ressonância. Dizemos que o par de elétrons do grupo NH2, ele entra em ressonância no anel aromático, semelhante ao que fizemos lá nos fenóis. Então observe, aqui na primeira estrutura, esse par de elétrons faz aqui uma ligação dupla. Aí vai ter uma ligação dupla nitrogênio-carbono. Para não expandir o octeto do carbono, esse par de elétrons vem para esse carbono. Aí aqui vai aparecer um par de elétrons nesse carbono e uma carga negativa. O nitrogênio vai ficar com uma carga positiva. Lembra que ele tem ali uma ligação agora, uma ligação a mais, né? Ele aparece com 4 ligações. A espécie continua neutra, mas houve uma separação de cargas. A ressonância prossegue. Esse par de elétrons vem para essa ligação, faz a dupla. Esse outro par de elétrons vem para esse carbono. Aí nós vamos ter agora um par de elétrons nesse carbono mais embaixo com uma carga negativa. E o nitrogênio continua lá com a carga positiva. E na próxima estrutura, esse par de elétrons vem para fazer a ligação dupla aqui. Para não expandir o octeto, esse par de elétrons vem para esse carbono. Aí fica aqui uma carga negativa com um par de elétrons, né? E aí o nitrogênio continua com a carga positiva.
E aí, a última estrutura de ressonância, né, vai ser justamente esse par de elétrons vir para cá, fazer uma ligação dupla, é estabelecida a aromaticidade, e esse par de elétrons volta lá para o nitrogênio, aí volta na estrutura inicial. Observe então que esse composto, essa amina aromática, que nós chamamos de anilina, essa anilina ela tem 4 estruturas de ressonância, e esses elétrons se movimentam constantemente. Agora, das 4 estruturas de ressonância, em apenas uma, o par de elétrons está no nitrogênio. Nas outras 3, o par de elétrons está em ressonância no anel. Então, podemos dizer que o par de elétrons do nitrogênio, ele fica menos disponível com a ressonância. Se ele fica menos disponível, fica mais difícil a anilina usar esse par de elétrons para poder capturar um próton. E isso diminui a basicidade. Então, até coloquei aqui, ó, se tiver então esse grupo NH2 do jeito que está, ó, com a carga positiva, não tem par de elétrons no nitrogênio. Então, a gente costuma dizer que o par de elétrons, ó, fica menos disponível. Se ele fica menos disponível, diminui a basicidade. Então, isso explica por que aminas aromáticas têm caráter básico menor que a amônia e do que as aminas não aromáticas. Então, fizemos essas estruturas de ressonância no fenol. No fenol, quando o par de elétrons entrava em ressonância no anel, formava uma ligação bastante polarizada e justificava a perda de próton na presença de água. Aqui, se o par de elétrons entrar em ressonância no anel, fica menos disponível. Fica mais difícil a amina aromática capturar um próton, então a basicidade diminui. Agora, para a gente poder fechar a basicidade, fechar as aminas e fechar o assunto acidez e basicidade, precisamos entender a diferença quando nós comparamos amina terciária, primária e secundária. Portanto, observação de número 3, vamos agora entender a diferença, né? A basicidade das aminas terciárias em fase aquosa. Lembrando que em fase gasosa, predomina o efeito dos grupos alquil doando densidade eletrônica. Por isso que em fase gasosa terciária é mais básica que primária e secundária. Agora, quando estiver em fase aquosa, não podemos avaliar só o efeito indutivo doador de elétrons do grupo alquil. Temos também que considerar a estabilização do ácido conjugado formado. Aí o que nós vimos em teorias ácido-base. Se uma base é forte, ela deve formar um ácido conjugado fraco. Se uma base é fraca, ela forma um ácido conjugado forte. Então aqui, se você observar com calma, nós temos o ácido conjugado, que é formado quando a amina primária recebe um próton. Para você conferir, vou colocar a mão aqui, ó, dá para ver que é RNH2, a amina primária. Esse é o ácido conjugado que veio de uma amina secundária. E aqui um ácido conjugado que veio de uma amina terciária. Então eu coloquei os ácidos conjugados. Quer dizer, protonamina primária, esse é o ácido conjugado. Protonamina secundária, esse é o ácido conjugado formado. E quando protonamina terciária, esse é o ácido conjugado formado. Agora, quando é o ácido conjugado que veio da amina primária e da secundária, observe que eles têm mais ligações NH. Aqui tem 3 ligações NH, aqui tem 2. Quer dizer então que esses 2 ácidos conjugados vão estabelecer maior número de ligações de hidrogênio com a água. Se tem a formação de maior número de ligações de hidrogênio, vamos dizer que esses 2 ácidos conjugados são mais estáveis. Eles apresentam então uma maior estabilização, justamente porque as moléculas de água envolvem melhor esses ácidos conjugados, formando mais ligações de hidrogênio. Significa dizer então que os 2 ácidos conjugados, eles são mais fracos. Se eles são mais fracos, eles vieram de uma base que é mais forte. Então a base, que é a amina primária e a amina secundária, tem caráter básico mais significativo que o da terciária. Agora, o ácido conjugado formado, quando a amina terciária é protonada, ele tem apenas uma ligação NH. Se ele tem uma ligação NH só, esse ácido conjugado ele é menos solvatado pela água. Ele tem menor estabilização, já que forma menos ligações de hidrogênio. Se ele tem menor estabilização, se ele é menos estável, significa dizer que é um ácido conjugado mais forte. Então, se o ácido conjugado formado quando a amina terciária é protonada é mais forte, quando eu comparo com os ácidos conjugados das aminas primária e secundária, significa dizer que a base que deu origem a esse ácido conjugado forte tem que ser uma base mais fraca. Então, a amina terciária em água é base mais fraca que a amina primária e secundária, porque o ácido conjugado da amina terciária ele é forte
ele é menos solvatado, ele forma menos ligações de hidrogênio com a água. Sendo menos solvatado, ele é menos estável. É um ácido conjugado forte, que veio de uma base que é mais fraca. Correto? Bom, gente, assim nós fechamos mais um capítulo, mais um assunto, que é o assunto acidez e basicidade na química orgânica. Um grande abraço e até a próxima!